Lucas capítulo 17, verso de número 24. Diz assim a palavra: pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Amém? Vamos orar. Pai, te dou graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua Palavra. Te dou graças, Senhor, por cada filho, filha, Senhor, que está aqui neste local, cada um que entrou por essas portas, Senhor, para buscar o Teu nome, buscar a Tua face, conhecer mais o Senhor, e a forma pela qual, Senhor, nós nos aprofundamos mais no conhecimento de quem Tu és é através da Tua Palavra. Por isso nós te pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Revela-nos, Senhor, o Teu coração, aquilo que está no Teu coração como propósito para cada um de nós. Que a Tua multiforme graça se manifeste, revelando, Senhor, o particular, o individual, aquilo que é pessoal, Deus. A Tua Palavra possa trabalhar em nós de acordo com o Teu bom propósito para a vida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Existem algumas evidências científicas, estudos que são feitos sobre as histórias bíblicas. O dilúvio é um dos mais estudados. Existem muitas evidências, muitos estudos já científicos, inclusive na Netflix. Outro tempo havia uma série que falava sobre o dilúvio, várias comprovações científicas da existência, do fato ocorrido. Uma das maiores evidências do dilúvio são justamente as montanhas da terra, as montanhas mais altas da terra. Em todo o mundo são encontrados fósseis de animais marinhos que foram depositados nessas montanhas, e não há uma outra explicação senão um grande dilúvio, o mar vindo sobre o continente, sobre os continentes e tomando toda a terra. E a palavra de Deus diz que no dilúvio o mar ultrapassou em 7 metros as montanhas mais altas da terra. Toda a terra foi coberta. Então as evidências são muito claras, são científicas, são comprovadas. Muito se fala sobre o dilúvio, mas pouco se fala sobre a arca, ou pouco se estuda. E essa semana ainda eu estava lendo um artigo de uma revista científica chamada Galileu, que é uma revista do Grupo Globo, e essa revista falava que 4 jovens foram estudar a arca, e eles, pegando as medidas da arca, segundo a Bíblia escreve, os 135 metros de comprimento, os 22 metros e meio de largura, os 13,5 de altura, eles pegaram essa medida e fizeram conforme a madeira que a Bíblia fala, que é de cipreste. Eles construíram numa escala para ver se era possível, primeiro, a arca flutuar. E aí eles descobriram que era possível, segundo as medidas a arca flutuaria, mas tem um agravante. Qual era? Você colocar todos os animais que existiam naquela época, todas as espécies dentro da arca, ela teria um peso, um sobrepeso. E o trabalho científico foi para se descobrir se realmente poderia a arca ter flutuabilidade com os animais, e eles descobriram que isso é possível. Isso me deixa muito feliz, porque
não é a ciência que comprova a Bíblia, mas é a Bíblia que comprova a ciência. A palavra de Deus sempre é reta e verdadeira. Não há nenhuma verdade bíblica que seja desmentida. Só que nós somos chamados para viver pela fé. Ainda que não haja nenhuma comprovação científica acerca daquilo que cremos, nós cremos porque a palavra do Senhor assim diz, e o justo vive pela fé. Mas quanto mais se aproxima de Deus, quanto mais nos aproximamos da ciência, mais nos encontramos com o Senhor. Eu gosto muito dessa frase de Louis Pastor, que ele dizia que um pouco de ciência nos afasta, muito nos aproxima de Deus. Agora, o que eu quero tratar hoje não é uma questão literal, histórica, científica acerca do dilúvio, de Noé, do tempo em que ocorreu, mas eu quero tratar na visão que Cristo tratou. Cristo, quando se referiu ao dilúvio, quando se referiu a Noé, quando se referiu ainda a um tempo posterior de Ló, Sodoma e Gomorra, ele não se atentou aos fatos historicamente, ele não se atentou aos fatos literalmente, mas ele trouxe um pensamento profético. Quando ele falou sobre Noé, ele falou profeticamente, querendo nos ensinar algo, vigiar o nosso presente, para termos um futuro, considerando o passado. Vigiarmos o nosso presente, para termos um futuro, considerando o que passou. Jesus aqui em Lucas 17 está falando sobre a sua volta. Eu prego para uma igreja que crê que Jesus Cristo voltará. Pouco se fala sobre a volta de Jesus, pouco se prega sobre a volta de Jesus, alguns até criticam a falta de mensagem sobre esse tema, mas a verdade é que esse tema é um tema muito restrito, é um tema que poucas informações temos sobre ele, é um tema perigoso porque o próprio Jesus disse para nós assim, não se preocupem, não se preocupem muito em saber datas, dias, hora, porque isso cabe ao Pai, nem mesmo o Filho sabe. Vocês têm uma responsabilidade: testemunhar a minha vida, proclamar o meu Evangelho, anunciar a salvação, declarar que eu ressuscitei e que um dia eu voltarei. O dia e a hora vocês não sabem, ninguém sabe, então vivam cada dia vigilantes, atentos, prestando atenção, porque os dias são maus. Vivam cada dia como se eu pudesse voltar a qualquer momento. Não fiquem paralisados, mas apenas fiquem atentos, considerando o passado, porque o passado aponta para o futuro. O passado aponta os sinais. Jesus não disse hora, Jesus não disse dia, Jesus não disse como seria. Jesus disse que seria como um ladrão, que se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele se protegeria, mas ele não sabe. Assim vocês também fiquem vigilantes, porque vocês não sabem a hora em que o seu Senhor virá, mas o nosso Senhor virá. A Bíblia diz que aquele que vem virá e não tardará. Esse dia chegará, e para que nós tivéssemos uma ideia do contexto em que nós estamos vivendo, Ele deu sinais, e Ele disse: os dias que antecederão a minha volta, serão dias semelhantes aos dias de Noé, serão dias semelhantes aos dias de Ló. Ló habitava em Sodoma, na região de Sodoma, e a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa da iniquidade, por causa da perversidade. É importante que se diga que a perversidade, a iniquidade, desde que o homem caiu, ela sempre existiu. Sempre houve perversidade, sempre houve iniquidade, sempre houve maldade humana. Só que é interessante nós olharmos a história. O passado nos aponta para o futuro. Todas as sociedades que foram destruídas porque aquilo que existiu sempre aumentou. A iniquidade sempre existiu. Mas diz o texto em Gênesis capítulo 6 que o Senhor veio contra
aquela sociedade de Noé, porque a perversidade havia aumentado. Em Sodoma, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 18, que quando o Senhor veio para ver, Ele veio para ver porque as notícias acerca do aumento da perversidade do coração humano. Você já ouviu aquele termo? Que diz assim, tem coisas que alguns fazem que até Deus duvida. É basicamente isso que o texto dá a entender. Porque o Senhor, quando vai falar com Abraão, o Senhor diz assim: Abraão, eu fiquei sabendo de coisas terríveis acerca de Sodoma e Gomorra, eu vou lá para ver se é isso mesmo. Como quem diz, eu estou meio que duvidando se isso é verdade. O aumento. Os egípcios foram destruídos por causa do aumento da iniquidade. Os babilônicos, os persas, os medos, os romanos, os maias, os incas, até mesmo Israel, só não foi destruída completamente por causa de uma aliança que o Senhor tinha com o homem, e um remanescente foi guardado, mas o aumento da iniquidade e da perversidade provocou uma autodestruição. E Jesus falou que nos dias que antecederiam a sua volta, o aumento da maldade iria esfriar o amor de muitos. A perversidade sempre existiu, mas nós perceberemos ela se intensificando, ela vindo cada vez mais forte. Sodoma significa ardente. Era uma cidade voltada para a luxúria, era uma cidade voltada para a imoralidade, era uma cidade voltada para tudo aquilo que é repulsivo aos olhos do Senhor, e o significado é ardente. O Senhor nos tirou um dia de um lugar assim, pela sua misericórdia e pela sua graça. O mundo hoje é exatamente desse jeito, ardente, até a água do mundo é ardente. As paixões são calientes, tudo é muito intenso, tudo é muito foguento, mas logo se consome, e mais se consumirá, porque o nosso Deus, diz a palavra, é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo que consome o fogo. Aumento da maldade, aumento da perversidade, sinais que Jesus falou que a igreja deveria ficar atenta, vigilante, para não se contaminar com eles, para não se deixar induzir. Essa mensagem de hoje é para nós entendermos que nós podemos estar no meio disso sem ser contaminado por nada disso. Não há como nós sairmos do meio disso. Jesus orou para que nós não saíssemos do mundo, mas que fôssemos protegidos no mundo. Mais do que isso, cremos que o nosso Senhor vai libertar os nossos, aqueles que são nossos, aqueles que oramos, aqueles que intercedemos por eles, aqueles que hoje estão nesse lugar, comparado a Sodoma, comparado a Gomorra. Isso é muito importante a igreja também entender, porque parte da igreja ora: Senhor, vem, destrua os ímpios, acaba com a vida de todos aqueles que estão vivendo nessa vida, mostra a diferença. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Abraão intercedia por Sodoma. Gênesis capítulo 18, Abraão começou a interceder ao Senhor por Sodoma. Ele começou a dizer: Senhor, se houver 50 justos lá, tu destruirás? Não. 45 não, 40 não, 30 não, 20 não. Senhor, me perdoa a minha intromissão, não tires contra mim, mas se houver 10 lá, tu destruirás? Não, por amor aos 10 eu não destruirei. Sabe o que é isso? Intercessão. A igreja, enquanto estiver no mundo, intercederá para que o mundo não se perca. O desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Foi nos dado o ministério da reconciliação, não foi outro ministério. Orar para que o pecador se reconcilie, orar para que haja essa restituição, para que haja essa revelação, para que eles saiam dessa situação em que hoje vivem. É a igreja que tem que se posicionar. Sabe como é que a igreja apressa a volta do Senhor Jesus Cristo? Pregando o evangelho do amor e da graça.
A igreja precisa se posicionar e começar a pregar o evangelho do amor e da graça. A igreja precisa entender que os dias estão acelerados, que os dias andarão mais rápido. Meu Deus, você não precisa ser profeta nem ler a Bíblia para perceber que o dia hoje parece que não cabe mais dentro do teu planejamento, é tudo muito acelerado. O que Jesus falou? Os dias serão abreviados. São sinais, são sinais que nos mostram, que nos apontam, que nos ensinam a vigiar e não sermos contaminados. A Bíblia diz que nós temos um adversário que é astuto, ele nos contamina sem nós nem percebermos. Quando nós vemos, nós somos engodados sem nem perceber. O que os dias de Noé e os dias de Ló tinham em comum com os nossos dias? O texto vai dizer que nos dias de Noé e nos dias de Ló, o povo vivia comendo e bebendo. Jesus disse: o povo vivia comendo e bebendo, assim será os dias que antecederão a minha volta. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando de algo chamado egocentrismo, individualismo, antropocentrismo. Uma geração que é egoísta, uma geração onde o homem passa a ser o centro de todas as coisas. Meu Deus, isso é básico, isso é um fato, isso é algo perceptível no mundo. Hoje, cada vez mais, os homens estão egoístas, individualistas. Hoje você vê as pessoas brigando por nada. As pessoas brigam por causa de 2 minutos numa fila. Muita gente vivendo dessa forma. Agora, tudo bem, o mundo está vivendo do jeito que está, são sinais. O problema é quando isso entra dentro da igreja. E dentro da igreja, hoje a gente vê, meu irmão, muitas vezes o culto se perdendo. O nosso culto, Deus deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro. O nosso próprio culto. Muitas vezes nós só nos alegramos quando nós estamos no centro. O culto nunca foi para o homem, o culto sempre foi para o Senhor. A adoração sempre foi para o Senhor. O culto da vitória enche, o culto da oração não vai ninguém. A Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a justiça do Senhor. Busque em primeiro lugar colocar o Senhor como o centro de todas as coisas. A Bíblia diz que a pedra de esquina é Cristo, não é o homem. A pedra angular é Cristo. A Bíblia diz que o início é Ele. A Bíblia diz que o cabeça é Ele. A Bíblia diz que o centro é Ele. O mundo está colocando o homem no centro. E Jesus disse: vai ser assim. O homem interessado no seu próprio estômago, nos seus próprios benefícios. O homem egoísta. Os últimos dias isso se intensificará. Cada vez mais você verá isso. Só que diante disso não é para se desesperar, é para erguer a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Diante disso é para se apegar ainda mais à promessa, porque o nosso Redentor não nos deixou sozinhos, não mentiu a nós, disse que isso aconteceria, isso está acontecendo, mas é um sinal. Preste atenção, meu irmão, e principalmente não se deixe contaminar por isso. Nós somos chamados para servir. Jesus ensinou: coloca o outro em primeiro lugar, prefira dar honra aos outros mais do que a si mesmo.
Se alguém te tirar a capa, dê também a túnica. Mensagem difícil de ser pregada hoje, porque primeiro o meu, farinha pouco, o meu pirão primeiro. E a Bíblia ensinando, você quer multiplicar, reparta. Eu gosto muito de uma frase de Augusto Cury, que em um dos seus livros ele diz que os homens querem ser políticos, os políticos querem ser reis, os reis querem ser deuses, e o Deus quis ser homem. E é isso que nós estamos vivendo cada vez mais, as pessoas insatisfeitas com o que têm, insatisfeitas com o que conquistaram, ingratas ao Senhor. Pode ouvir um glória a Deus? Está todo mundo quieto, meio com raiva de mim. Difícil tirar o homem do centro. Mas nós vamos, meu irmão, cada vez mais nos colocando no centro. Nós somos o centro da atenção, não, o Senhor é o centro de todas as coisas. Coloca o Senhor. Vamos nos tornando ingratos, não reconhecendo a bondade, a fidelidade, a misericórdia, o amor e a graça do Senhor todos os dias da nossa vida. Reclamamos porque uma pilha está suja, uma pilha de louça suja na pia, mas nos esquecemos que está suja porque tinha comida. Paulo vai dizer a Timóteo: tendo o que comer e o que vestir, considerem-se com isso satisfeitos. Paulo não estava dizendo considere-se com isso acomodados, porque você tem todo o direito de crescer, de querer conquistar, de fazer planos e projetos, de avançar, de conquistar o melhor da terra. Mas ele estava dizendo considerem-se com isso satisfeitos. Sabe o que é isso? Gratidão. Tem gente que tem comida e bebida todos os dias e roupa para vestir, mas não está grato, porque está faltando outras coisas. Sabe o que é isso? É o antropocentrismo tomando conta da igreja, quando nós deveríamos nos levantar todos os dias e dizer: Senhor, obrigado, porque o dia raiou, foi me dada uma oportunidade de fazer algo novo. Culpa de nós pais. Nós pais somos culpados porque essa ideologia está sendo doutrinada na nossa geração, e quando uma geração aceita algo como verdadeiro, a outra geração é que sofre. A nossa geração se deixou ser contaminada por algo que diz o seguinte: o trabalho que eu passei, o meu filho não vai passar. Mas provavelmente o que você conquistou, o seu filho também não vai conquistar. Porque tem coisas, meu irmão, que só são valiosas para o indivíduo quando ele passou sim dificuldades para conquistar. Eu ainda peguei o finalzinho da geração que com 12, 14 anos o pai dizia: vai lá pegar o chinelo para o pai, o sapato para o pai. Fiz isso. Vai lá tirar o lixo do banheiro para a mãe. Ia com raiva, mas ia. Hoje o marmanjão está com 14 anos e a mãe chama: vem cá, deixa a mamãe botar o teu cadastrinho aqui, meu queridinho, amarrar o cadastro do tênis. Nós vamos colocando o homem no centro de tudo. Hoje dentro das famílias, nós vamos ensinando os nossos filhos que eles são o dono do mundo, o centro de tudo. Não se trata, meu irmão, de você desprezar, não se trata de você não ensinar valores, não se trata de você não profetizar sobre a vida deles que ele será uma bênção, que eles serão bem-sucedidos. Não se trata de nada disso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, meu irmão, é quando os papéis estão invertidos, quando as coisas começam a tomar uma proporção maior do que devem ser, quando o ser humano começa a perder a sensibilidade, a capacidade de se envolver com o outro, de se doar ao outro, porque uma vez que ele é o centro, primeiro seja feita a minha vontade. Dentro da igreja, os maiores problemas que a gente tem é com gente egocêntrica. Os maiores problemas é com isso, é com gente que fica triste porque não lembraram, não ligaram, não colocaram no lugar que tinha que estar.
resultado de um egoísmo que já está dentro de nós e nós não estamos percebendo. E hoje o Senhor marcou essa noite para dizer: ei, sai do centro e coloca eu no centro, e você vai ter a vitória nessa vida. Coloca o Senhor no centro. Lembre-se disso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Não nos esqueçamos disso, gente. É a mesma atitude, que haja em vós o mesmo sentimento que houve nele, que sendo não considerou ser. Humildade não é você não saber quem você é. Humildade é mesmo você sabendo tudo sobre você, você sai dessa posição de sendo tal e se colocando como servo de todos. É isso que o Senhor quer que a igreja seja. É isso que o Senhor espera de nós. Sabe um outro sinal que Jesus falou? Os últimos dias serão dias onde os homens comprarão, venderão, plantarão, construirão. Serão dias onde o ter é mais importante do que o ser. Serão dias onde o homem valerá mais aquilo que tem do que aquilo que é. Ou lá fora isso não está acontecendo? Ou você nunca percebeu que aqueles que têm são tratados com especial honra? Que aqueles que têm estão em locais VIPs? Que quando você estava por cima, você estava cheio de amigos. Quando você faliu, você passou a ser um chato, que ninguém queria andar com você. Porque a sociedade está valorizando mais o ter do que o ser. E Jesus falou que nos últimos dias isso vai aumentar ainda mais, isso vai se intensificar ainda mais. Ok, sinal profético, tem que se cumprir. Vai acontecer, não tem como correr disso. Qual é o problema? Quando isso aqui dentro começa a acontecer. A Bíblia diz tratar aquele que tem menos honra com decoro especial. E aquele que tem honra não precisa ser tratado com decoro nenhum. Os nossos cultos também. O glória a Deus é muito maior quando a gente diz: você terá uma bênção. Agora o glória a Deus some quando a gente diz: você será uma bênção. Lá, nessa igreja não. Aqui o glória a Deus é maior quando a gente diz: você será uma bênção. Essas igrejas por aí. Mas você vê mais uma vez a igreja se contaminando. Ah, Deus não faz, Deus não dá, Deus não ajuda, é óbvio. Mas o mais importante é aquilo que Ele te transforma. É aquilo que Ele faz em você. O mais importante é aquilo que Ele faz dentro do teu caráter, é quem você se torna nele, não aquilo que você tem por causa dele. A igreja precisa entender isso, senão a igreja nunca vai ter consciência do que realmente importa, do que realmente vale. Mas nos últimos dias vai se intensificar isso. Por isso que a teologia da prosperidade está tão em alta. Falam do sacerdote, mas tal como é o sacerdote, assim é o povo. A gente precisa entender que essas palavras elas têm efeito, porque tem um povo que quer ouvir isso. Você é instruído na palavra. Nós pregamos a palavra, você está acostumado. Se eu mudar a mensagem, provavelmente você vai embora, você vai dizer: o pastor desviou, ele está doido. Mas não tenha dúvida que outro povo chega. Por que eu não mudo a mensagem? Por temor ao Senhor. Porque a mensagem é uma.
O Senhor veio para trabalhar o caráter do homem, transformar a vida do homem, mudar o homem interior, para que o exterior possa ser diferente. Mais importante é quem você é, e não aquilo que você tem. E é por causa disso que hoje tem muita gente que não tem, achando que é desprezado por Deus, achando que é esquecido por Deus, porque não está tendo algumas coisas. Não, meu irmão, você é muito importante para o Senhor, e o mais importante é aquilo que Ele está fazendo no teu caráter. As demais coisas, elas serão acrescentadas de acordo com o bom propósito do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas os homens dos últimos dias serão muito mais preocupados com o ter do que com o ser. Qual é a outra similaridade? Jesus falou, casando-se e dando-se em casamento. Jesus estava falando, sabe do que? De pacto, de aliança, que começa no matrimônio, mas se estende por toda a vida, se estende por todos os relacionamentos. Sabe o que nós estamos vendo nos últimos dias? Sabe o que nós vamos ver cada vez mais? Uma geração, uma sociedade de acordos, não de pactos, de contratos, não de aliança. E isso é completamente diferente. Um contrato, ele é algo escrito, baseado na desconfiança. Uma aliança é algo verbal, baseado na verdade. Um acordo, um contrato você faz já com prazo de validade, sendo facilmente quebrado quando ambas as partes não seguem aquilo que estava nas cláusulas contratuais. Um pacto, uma aliança não, ele é gerado para ser inquebrável, indestrutível. Sabe o que nós temos que orar? Para que nos últimos dias o Senhor levante uma igreja, uma geração de pactos e não de acordos, de aliança e não de contratos. Sabe o que a Bíblia diz? Quando você der a sua palavra, cumpra, ainda que você saia no prejuízo. Meu avô falava do fio do bigode. O fio do bigode valia mais do que um papel assinado. A palavra tem que valer mais. Sabe o que o mundo aí fora diz? A palavra não vale nada, o que vale é o papel assinado. Não, meu irmão, o reino de Deus não mudou. No reino de Deus o que vale é a palavra. O Senhor diz, tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado pelo meu Pai que está nos céus. Tudo aquilo que vocês concordarem acerca de qualquer coisa será ligado pelo meu Pai que está nos céus. Que o Senhor levante essa igreja, uma igreja de palavra, uma igreja de alianças, uma igreja de pactos, uma igreja que tenha fidelidade nos relacionamentos, lealdade. Você sabe qual é a maior marca hoje do mundo? A deslealdade. Não será essa a igreja que o Senhor Jesus vem buscar. O Senhor está levantando uma igreja de aliança. Seja leal, seja fiel. Aquilo que você se propôs, vai até o fim, ainda que dê errado, mas cumpra com a palavra que você deu. É isso que glorifica o nome do Senhor. É isso que significa não se deixar corromper pelo mundo. Hoje você aperta a mão aqui, nós estamos vivendo isso todos os dias. Você aperta a mão aqui da pessoa, ela diz, está fechado o negócio, está fechado o negócio, assina o papel, você vira as costas, ela dá um jeito de encontrar um furo contratual para ferrar com você. No mundo, problema, nós não demos a palavra, vamos até o fim na nossa palavra, porque isso vai glorificar o nome do Senhor. Que a gente tenha temor. Hoje as pessoas dão a palavra por qualquer coisa, porque a palavra já não vale mais nada. Ela diz que vai, mas ela já diz que vai, querendo dizer que não vai. Não dê a palavra, enquanto você não tiver certeza daquilo que você vai fazer. Jesus disse, seja o seu sim, sim, o seu não, não, o que passar disso é procedência do maligno. O crente às vezes é muito fácil de dizer sim, ele acha que ele é pouco espiritual se ele dizer não. Não, meu irmão, o Senhor prefere que você diga não, do que o seu sim seja um talvez, quem sabe. São marcas que estão
acontecendo, são coisas que estão acontecendo. Só que, agora começa a ficar melhor a mensagem. Diante de todo o caos, sempre existe um remanescente. O aumento vai se intensificar, o aumento da maldade vai se intensificar. Só que existe um remanescente. Existia um remanescente em Sodoma, era Ló. Pedro chama de homem justo, que não se conformava com a perversidade daqueles que não tinham princípios morais. É você que está vendo tudo o que está acontecendo, mas você não se conforma, você diz: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. É você que ao ver isso se sente mal, não quer participar, é tentado a participar, é forçado muitas vezes a participar. Ló, quando os anjos foram visitar Ló, os homens bateram na porta, querendo deitar-se com os anjos à força, dizendo: manda eles para fora para que tenhamos relações com eles. Olha o nível que aquela sociedade chegou. E a nossa? Com ideologias de gêneros dentro das escolas, forçando as nossas crianças a serem o que elas não nasceram para ser. Você é pai, você é mãe, fique atento. Você é o remanescente, por causa de você, meu irmão, tu e a tua casa serão salvos. Por causa da tua fidelidade, por causa da fidelidade de Noé, ele e a família dele foram salvos. O remanescente, enquanto nós estivermos aqui pregando, meu irmão, enquanto nós tivermos culto da família ao Senhor, eu vou declarar isso: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e toda a tua casa. Existe um projeto e um planejamento de Deus para a sua família, para a sua história, para a sua vida. Você é o remanescente no meio dessa sociedade. O juízo virá para essa sociedade, mas você será preservado em nome de Jesus. Você que tomar a decisão de dizer: eu não quero me contaminar com isso, eu não quero participar disso. Os últimos dias vai se intensificar, mas isso não vai entrar na igreja, isso não vai entrar no nosso meio. No dia que isso acontecer, no dia que o Senhor se revelar, no dia que Ele se manifestar, você ouvirá Ele chamar você e a sua casa pelo nome, e nós nos encontraremos com o Senhor. Nós somos o remanescente. A igreja hoje é aquilo que de Deus pode ser conhecido. Por isso que o nosso desafio é não se deixar corromper pelo mundo, mas transformar-se todos os dias pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa e perfeita e agradável vontade de Deus, meu irmão, a perfeita vontade de Deus é aquele dia do encontro dele com a sua noiva. E a Bíblia está dizendo que se você não se amoldar a esse mundo, mas se transformar pela renovação da vossa mente, você vai comprovar e experimentar. Você estará lá. Nós estaremos lá. Nós somos esse remanescente. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar com aqueles que são pais ou aqueles que desejam ser pais. A Bíblia vai falar de Noé. Jesus vai dizer: os dias que antecederão a minha volta serão dias semelhantes aos dias de Noé. Você sabe algo poderoso que eu descobri lendo a palavra do Senhor? Noé foi profetizado pelo seu pai. Em Gênesis capítulo 5, o seu pai, quando ele nasceu, disse: ele servirá para nos dar descanso de todo o trabalho árduo que nós sofremos depois que o Senhor amaldiçoou a terra. Sabe o que é isso? Um pai profetizando sobre a vida do seu filho.
Se nós não profetizarmos, alguém vai profetizar. Se nós não tomarmos a nossa posição, alguém vai tomar. Os maiores evangelistas que uma criança pode ter ainda são seus pais. Nós estamos vendo uma transferência de responsabilidades. A maior referência que uma criança ainda pode ter é o testemunho dos seus pais. Por isso, seja um encorajador do teu filho. Seja alguém que prega a verdade, mas que encoraja. Que os nossos filhos sejam poderosos nas mãos do Senhor. Hoje, quando chegar em casa, vai no quarto do teu filho, da tua filha, e profetiza sobre a vida dele. Declara para céus e terras ouvirem qual é o propósito dele nessa terra. Abre a tua boca, porque a tua palavra tem poder. Você é um profeta sobre a sua vida, sobre a sua família. Faça isso, porque o mundo está profetizando outras coisas. O mundo está amaldiçoando os nossos filhos. Se nós nos calarmos, eles vão absorver aquilo que o mundo está ensinando. Não se cale. O maior profeta da tua casa é você, pai e mãe. Sabe o que significa Noé? Descanso. Filho de Lameque, que significa poderoso. Neto de Matusalém, que significa habilidoso. Bisneto de Enoque, que andava com Deus, que significa dedicado. A Bíblia diz que Noé também andava com Deus. Quem andar com Deus, anda com quem anda com Deus, e você vai andar com Deus também. Tem gente que quer andar com Deus, quer descobrir Deus, quer conhecer Deus, quer ter experiência com Deus, mas só anda com quem não anda com Deus. Enoque andava com Deus, diz o texto. Ele está lá em Hebreus 11:5 como um herói da fé, que andava com Deus e por isso nem passou pela morte. Deus o arrebatou e levou ele vivo para a glória. No verso 7 do capítulo 11 de Hebreus vai dizer que Noé também andava com Deus. Em Gênesis 6 vai dizer que Noé andava com Deus. Anda com quem anda com Deus e você vai encontrar Deus também. Agora olha que interessante. Tudo começou em Enoque, que era dedicado. Se você, pai, for dedicado, você vai gerar uma geração de habilidosos, poderosos, que descansarão no Senhor. Ah, mas é porque você não conhece a minha geração, a minha vida, a minha família até aqui foi um caos, a minha família sempre foi uma tragédia, maldições hereditárias, problemas e coisa, e o diabo matou e destruiu. Pode ser que até aqui aconteceu isso, mas se hoje você tomar uma decisão de pela sua família se dedicar ao Senhor, as próximas gerações tuas serão habilidosas, poderosas e descansarão no Senhor. Deuteronômio 7 diz que o Senhor é fiel, bondoso e fiel à sua aliança, até 1000 gerações daqueles que o obedecem, que temem os seus mandamentos. Não existe maldição que se mantenha quando Cristo passa a ser o centro, quando o Senhor passa a ser o Deus das nossas vidas, quando nós passamos a nos dedicar ao projeto de Deus. De Adão até Enoque foi um caos, mas Enoque resolveu se dedicar ao Senhor e tudo mudou. E de Enoque até Noé, a humanidade recebeu uma segunda oportunidade, e Noé se tornou o segundo pai da humanidade. Tem coisas que a gente faz hoje aqui que a gente não entende o que o Senhor vai promover no futuro.
Tem coisas que você está fazendo por causa da sua dedicação ao Senhor, que você olha para você às vezes e diz: eu sou um zero à esquerda, eu não sei porque que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. As tuas gerações vão colher os frutos da tua dedicação ao Senhor. Quanta gente vai tentar te ferir, vai tentar te parar, quanta gente vai tentar destruir, vai tentar enfraquecer, mas você tomou a decisão: eu vou me dedicar ao Senhor. Você vai gerar habilidosos, poderosos e gente que vai descansar em Deus. Por isso dedique-se, por isso entregue-se, por isso ande com Deus. E você vai ensinar os seus filhos a andar com Deus, ainda que você não fale nada. Que as pessoas olhem para nós e vejam que estamos andando com o Senhor. Todo mundo quer entrar no time que está ganhando. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Anda com Deus. Noé cresceu um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Essa palavra justo, ela tem a ver com justificado por Deus. Alguém que foi reconhecido, alguém que foi abraçado por Deus. Gênesis 6 vai dizer que Noé contou com a benevolência. A palavra no original é Shem, que significa graça. Ufa, tem jeito para nós. Porque Noé cresceu cheio de princípios e valores, mas ele também dependeu da graça. Ele não poderia sozinho, como eu e você não podemos. No meio daquela geração, ele não se conformava, ele não queria. Ele foi justificado por Deus, ele contou com a benevolência do Senhor. Isso se chama justificação. Paulo em Romanos 5 vai falar sobre a justificação, que nós fomos justificados por causa da transgressão de um só homem. O pecado entrou no mundo, mas por causa da obediência de um só homem, muitos foram feitos justos no mundo. Sabe o que isso significa? Que você até comete injustiças, mas você não é mais injusto. Eu e você até cometemos pecados, mas nós não somos mais pecadores. Sabe o que acontece quando você está com o Espírito Santo em você? Quando você tem Deus dentro de você? Dependemos da benevolência, da graça, da bondade. Tem hora que o Senhor, Ele vem com um favor imerecido. Mas hoje a gente já não comete mais as injustiças sem sentir nada em relação a isso. Hoje você pode ser injusto com a sua esposa, mas você vai dormir com aquele pensamento: eu preciso consertar esse negócio. Hoje você peca, nós pecamos, eu peco, mas eu não consigo mais dormir sem ter a consciência de que o erro foi cometido e sem ter a consciência de que eu preciso me consertar com Deus. A maior prova do amor de Deus e da graça do Senhor e do Espírito Santo de Deus habitando em você, não é você estar livre, ileso de errar, mas é quando você errar, você ter a consciência do erro. Porque a Bíblia diz que Ele nos convence, Ele nos traz a verdade, Ele nos encaminha a um caminho de justiça. Então Noé, ele cresceu justo. Não significava que ele nunca cometeu erros, mas ele tinha o Espírito de Deus. É igual você. Você tem o Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem a consciência de que quando erra, errou. De que quando pratica injustiça, praticou a injustiça. E isso é a maior prova de que você foi justificado e que você está nele. O que Ele espera é que você, tendo a consciência, conserte. Conserta hoje esse relacionamento, conserta hoje. O Espírito Santo está ali, o Senhor está ali te ensinando, é para o teu bem, é para você crescer, é para você avançar, é para
portas se abrirem, para coisas destravarem na sua vida, mas o Senhor nos justificou para fazer de nós instrumentos da sua justiça nessa terra. Então Noé cresceu justo. Agora tem algo aqui que talvez seja a maior dificuldade da igreja. Eu, analisando, é um pensamento meu. Me parece que a maior dificuldade da igreja hoje não é entender que ela é justificada, que ela está salva. Mas é, uma vez ela salva e justificada, ser totalmente do Senhor. A maior parte hoje, talvez, da igreja está salva, mas o seu coração não é totalmente do Senhor. Ainda são os seus planos, os seus projetos, a sua vida, do seu jeito, da sua maneira, a sua forma. Ainda é muito mais pedindo para o Senhor abençoar os seus planos do que conhecer a vontade, do que orar querendo conhecer a vontade do Senhor. Você pode ser justo, mas não ser íntegro. Ser justo, justificado, mas não estar completo. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida plena, completa. E vida completa é você colocar-se hoje totalmente na vontade do Senhor, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Quais são os teus planos? Quais são os teus projetos para a minha vida? Isaías 55 vai dizer que assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Sabe o que nós estamos fazendo muitas vezes? Salvos, mas querendo trazer Deus para andar aqui embaixo, quando Deus quer nos levar para andar lá em cima. Quando nós queremos trazer Deus: Senhor, são os meus caminhos, Senhor, são os meus pensamentos, e o Senhor está dizendo: sai daí, cara, você vai voar alto como águia, vem para os meus pensamentos, vem para os meus caminhos, se entrega de uma vez, para de cochear em dois pensamentos, para com essa instabilidade, entrega o teu caminho a mim, confia em mim. De todo o coração, de toda a mente, com todas as forças, como diz a palavra do Senhor. Esse é o amor. Jesus disse: amar a Deus com todas as forças, com todo o pensamento, de todo o coração, significa completo. Sabe por que muitos não se entregam completamente? Porque a totalidade de quem ele é não agrada nem ele mesmo. E aí ele quer se esconder. A gente faz isso. A gente começa uma relação nova apenas mostrando aquilo que agrada. A gente esconde tudo que não é bom. Nem nos relacionamentos nós entramos completamente. E de tanto fazer isso pela vida, nós fazemos isso também com Deus. E o Senhor está dizendo: eu não me importo como você chegou, como você é, como você está. Se você entregar o teu coração a mim completamente, a tua vida a mim completamente, do jeito que você está, venha do jeito que você está. Aquilo que não está bom, eu vou te ajudar, você vai vencer, você vai sair daí, você vai crescer. Mas não se esconda, venha totalmente, entregue totalmente o teu coração. Isso é ser íntegro. Noé era um homem justificado, mas era um homem tratável. O plano que Deus deu para salvar a humanidade para Noé, só um cara totalmente entregue ao Senhor para fazer, meu irmão. Ou você construiria uma arca no meio do nada, numa terra que não chovia? Trabalhar anos num projeto onde todo mundo vai rir, onde todo mundo vai desprezar, onde as pessoas vão te chamar de doido, onde a tua família vai olhar para ti e vai dizer: meu Deus do céu, será que ele está bem mesmo?
Só um coração totalmente entregue ao Senhor é capaz de fazer isso. O Senhor quer dar nas suas mãos planos que para o mundo é loucura, mas para isso você precisa ser louco o suficiente para se entregar totalmente ao Senhor. O Senhor usa aquilo que para o mundo é loucura, usa aqueles que são fracos, usa aqueles que são desprezados pelo mundo, mas existe um mérito neles: fracos, loucos e desprezados, mas totalmente do Senhor. E é isso que o Senhor quer. Alguém que seja totalmente dele. Tem alguém aqui que se coloca hoje à disposição de dizer: Senhor, toma a minha vida completamente nas tuas mãos, tudo que tenho, tudo que sou, do jeito que estou. E andava com Deus. Que um cara justificado e um cara entregue. É bom quando o Senhor anda com a gente, mas o melhor é andar com Ele. É bom quando a gente chama para o Senhor andar conosco, que o Senhor vem, o Senhor anda, mas o melhor é andar com Ele. Porque quando a gente chama para o Senhor para andar conosco, nós guiamos. Quando nós vamos andando com Ele, Ele vai à frente. Ele nos protege. Que o Senhor levante essa igreja hoje aqui. Uma igreja que vai fazer a diferença nessa geração. Uma igreja que anda com o Senhor, uma igreja que é totalmente dedicada ao Senhor. Uma igreja que entende que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. E agora se entrega dizendo: Senhor, eu não tenho medo do futuro, porque a minha vida está nas tuas mãos. Eu quero viver os teus planos, os teus caminhos, os teus projetos. Eu quero viver a tua vida em mim. Entregar a minha vida totalmente. São esses que o Senhor está levantando nesses dias. São esses os remanescentes dessa geração. O Senhor tem um plano para essa geração, não se engane. O Senhor tem um projeto para essa geração. E Amós 3,7 vai dizer que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O Senhor tem um projeto para essa cidade. O Senhor tem um projeto para o bairro onde você mora. O Senhor tem um plano para o local onde você trabalha. O Senhor tem um plano para a tua família, tem um plano para essa cidade, tem um plano para essa nação. E esse plano o Senhor quer colocar na mão de pessoas que vão executar. E eu quero declarar que as pessoas estão aqui. Pessoas entregues e rendidas, que o Senhor pode entregar o projeto e você vai dizer: é doideira, mas se o Senhor falou, vai acontecer. Gente que vive pela fé. Gente que crê nas coisas que o Senhor está fazendo. Gente que será levantada, meu irmão. É uma arca que o Senhor quer construir nessa geração. Vai entrar muita gente nesse lugar onde o Senhor vai construir através das suas mãos. Você vai executar um projeto de Deus. Muita gente vai ser salva através da sua vida. Então somente creia no projeto de Deus. Se entregue hoje. Talvez eu estou aqui falando e você já até sabe qual é. Você não tem dúvida nenhuma. Você só precisa se entregar de uma vez e dizer: Senhor, eis-me aqui. Vou para o meio do mato cortar madeira, cortar lenha, mas essa arca vai sair para a glória do teu nome. Esse projeto vai acontecer, e quando tu quiseres, tu vai mandar a chuva. Gente que crê no projeto de Deus. Você crê em nome de Jesus? Vamos colocar de pé. Você que está aí na internet, no próximo vídeo você vai acompanhar a continuação da mensagem. Deus te abençoe.